instante, acho que a gente já sabe todos os nossos pecados, que a gente possa agora mentalizar a figura do nosso Mestre, que nos deu a oportunidade de estarmos aqui nessa noite de quinta-feira, feriado. Possamos, Pai, receber aqui neste ambiente todas as energias, todas as vibrações de luz, lembrando que esta sala ela recebe a visita diariamente da equipe espiritual que faz toda a varredura, que faz a limpeza do ambiente, deixando aqui energias, vitaminas, medicamentos necessários para cada um de nós, Pai. Que possamos levar tudo isso conosco. Que estejamos sempre agradecidos pela oportunidade que temos e temos uma casa como essa, que nos abre as portas para aprendermos, para ensinarmos, e que possamos sempre ter esta casa de portas abertas. Muito obrigado, Pai. Continue conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Vamos agora receber nosso irmão. Seja bem-vindo mais uma vez e agradecemos. Boa noite a todos. Agradeço ao pastor pela confiança de me convidar. Não está mais entre nós um amigo e que ele brincava quando tínhamos poucas pessoas encarnadas na nossa plateia, e ele falava e ressaltava que tem um monte de amigos e irmãos a gente. E depois ele brincava, ainda bem que eu não os vejo. Ele era bem engraçado. Vou fazer a leitura de um texto que vai nos remeter diretamente aqui ao nosso tema, né, escolhido pela casa. Aí é literal, vamos logo entender. Numa noite de luar prateado, quando o céu se povoara de estrelas, Jesus se instalou provisoriamente na casa de Pedro, como é comum em nossas casas. Também lá o assunto estava improdutivo. Jesus não perdeu sequer um momento de sua vida, aproveitando tudo com amor e sabedoria para ensinar e exemplificar. Mudou, portanto, o rumo da conversação, falando: Pedro, acendemos em torno de nós e de quantos nos procurarem a assistência fraterna, uma claridade nova. Na mesa de tua casa, servido o pão de cada dia que recebes do Senhor. Por que não instalar ao redor desta mesa a sementeira de felicidade e de paz, na conversação e no pensamento edificante? O Pai que dá o trigo através do solo envia-nos a luz através do céu. Ele responde: Mestre, seja feito como desejas. E Jesus, convidando os familiares do apóstolo, a palestra edificante e a meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria, havendo então na terra, na casa de Pedro, o primeiro culto cristão no lar. Esse trecho do Evangelho no Lar, feito pelo próprio mestre, está extraído aqui no trecho do livro Jesus no Lar, e que, como eu falei, essas palavras santas, recomendadas aqui para o seio familiar, e esse texto, nesse livrinho Jesus no Lar, vem através do Espírito Mérios, né? Então, como eu falei, nos remete diretamente aqui essa orientação que cabe para todos nós. Penso eu que fazemos já o Evangelho do Lar regularmente, mas o objetivo é sempre repassarmos a importância, até para que nós mesmos relembremos
faço sozinho, mas tem alguém que às vezes desliza um pouquinho na preparação principalmente, né? E eu sou meio chato comigo mesmo ao princípio, então também é sempre bom eu saber exatamente para não esquecer de detalhes, né? Qual a importância do Evangelho no lar? Com Jesus no lar, né, por esse estudo e vivência do Evangelho, tem-se ou busca-se a verdadeira paz no nosso lar. O estudo traz e abre portas para bons espíritos e afasta os maus espíritos. Ajuda-nos a superar as dificuldades do lar e fora dele, acendendo-nos à luz da compreensão e da paciência. São palavras que eu extraí, que pensei para que a gente realmente se edifique no sentido de nos lançarmos no ato realmente desse evangelho que fazemos habitualmente. Com ele no lar, formamos as defesas magnéticas, como dissemos, né? Que é essa proteção no lar, impregnando o ambiente de energias positivas. Esse movimento, essa prática, modifica o padrão vibratório do nosso ambiente, afasta, encaminha irmãozinhos mais prejudicados, com mais dificuldades, às vezes em relação a nós mesmos, e nos ajuda. Lembrando que nós mesmos, muitas vezes, facilitamos, se não todas, a presença desses amigos mais equivocados, né, com mais dificuldade, que querem, muitas vezes, desarmonizar o nosso lar e nós mesmos, né? Então, com quem nós sintonizamos na hora desse evangelho? Com esses amigos espirituais, que estão presentes, nos envolvemos juntamente com os nossos mentores, que nos inspiram, estabelecem a sintonia dentro do grupo ali presente. É importante, né, sempre lembrar, quando fazemos a oração inicial, que além dos amigos que ele vem, eu fico às vezes pensando, porque eu não tenho dificuldade de vermos quantos estariam ali, mas sempre lembro do meu mentor que está do meu lado e sempre também eu menciono, eu procuro me sintonizar com ele. Porque é necessário também que a gente seja inspirado pelo próprio mentor ali também, para fazermos a leitura certa, a concentração certa, né? Nós temos sempre um pouco mais de dificuldade para fazer a coisa absolutamente como seria o mundo espiritual, né? Essa corrente fica ainda mais fortalecida quando o sentimento de humildade envolve a todos os que estão ali e nós discorremos ali sobre os ensinamentos de Jesus, que é o objetivo principal. Quem pode participar? Todos que habitam ali do lar, com a liberdade, evidentemente, da aceitação ou não, né? Acho que é bastante comum numa família maior, alguns não ainda aderirem a essa prática, no sentido de que não tem problema nenhum, é uma coisa que tem que ter mesmo a plena liberdade ali para participar ou não. Eventualmente visitas que possamos ter, né? Às vezes, mais na minha casa acontece dos meus netos estarem lá, meus filhos já participaram algumas vezes, mas às vezes não participam. E aí nós vamos, né, para a nossa prática, para o nosso horário, para o nosso dia, fazemos sem problema nenhum, né? Mas é interessante deixar sempre o convite aberto, né? Cada um desperta num determinado momento, pode ter uma nova visão em algum momento, né? Eu falei das crianças, a importância das crianças, no meu caso, os meus netos, inclusive, são já adultos, né? Acabaram de fazer 19 anos, e pouco meio em casa nesse horário mesmo, confesso, do nosso evangelho. Poucos estão lá, poucas vezes. Mas incluir as crianças é uma coisa interessante que a gente tem que fazer um destaque, porque é muito importante a criança desde cedo também aderir ao evangelho no lar. E eu chamo assim para o destaque que é meu. Nós temos uma situação que, principalmente depois da pandemia, a Covid, né, que ceifou a vida de tantas pessoas, e com certeza pessoas muito próximas a nós também se foram, há não é um sentimento, mas uma certeza que nesses últimos anos o índice de suicídio, de diversos espectros de doenças em jovens e crianças, cresceu e preocupa demais. Por isso que eu destaco que, nesse sentido, é um motivo que deveria
relevante. Então, essa evangelização infantil já acaba acontecendo ali também, ficando mais robusta, né, com essa prática dentro de casa. E, por acréscimo, um tratamento ali já, né, uma contenção, quem sabe, né? Bem, o que podemos pedir para os amigos que nos visitam? Bem interessante e importante que a gente faça e destaque aqui que podemos pedir tudo. Né? Pedidos pessoais, materiais, espirituais, cada um vai ver a sua necessidade. Nada é proibido. Obviamente que é melhor que a gente peça sempre as coisas ou aquilo que a gente precisa no campo espiritual, entendendo também que o que estamos pedindo pode ser ou pode não ser do nosso merecimento, pode ser ou não pode ser um momento que a gente vai ser atendido. Essa coisa da gente pedir para a espiritualidade, para Deus ou algo, né? É bem interessante a gente entender que não nos desanimarmos quando aquilo não nos contempla, né? É no tempo da espiritualidade, não no nosso. Mas devemos pedir aquilo que necessitamos, né? E de preferência, evidentemente, aquilo que é mais edificante, desprezando sempre mais o material, mas também, como toda a doutrina nos explica com relação à lei do progresso, não é proibido, e nós temos necessidades, né? Pensamos. Acho que só não pode ter um abuso nesse sentido, né? Isso caracteriza que estamos assim, muito mais presos à materialidade do que buscando mesmo nos edificar, né? Então, pedir a graça, né, conforme o nosso merecimento, a proteção, a direção, o fortalecimento, principalmente para enfrentar as dificuldades, né? Nós somos muito frágeis diariamente, estamos muito suscetíveis a muitas coisas, muitas intempéries, nós mudamos rapidamente de estado, né? E de condição diariamente, enfim, a nossa luta não é fácil, dada a nossa imperfeição, a qual nos encontramos aqui ainda, né, como almas encarnadas. Vamos agradecer sempre a presença dos amigos ali no lar, né? É importante a gente agradecer a eles, né? A constância que eles vêm e nos atendem, né? Vamos pedir, eu peço dessa forma, por isso pensei dessa forma aqui, a limpeza, a higienização no ambiente, de todos os cômodos, todos os cantos, todos os objetos que no nosso lar há, que haja essa troca das energias, que haja uma verificação dos cantos, que removam as impurezas, que deixem somente as energias positivas. Eu peço dessa forma porque aprendi com uma dirigente espiritual de uma casa, né, muito bem, a fazer dessa forma. Então, ficou bem nítido aquilo para mim, a importância de como ela fazia, achei que é viável, né? Não é necessariamente, mas ir aos detalhes, mas eu faço dessa forma, né? Que eles possam, evidentemente, também aqui, importante, né? A gente pede para que afaste esses irmãozinhos que estão ali, e que, como com certeza nós mesmos abrimos as brechas para que eles se façam presentes, né? Que sejam encaminhados, né? Sempre lembrando que, para aqueles menos entendidos, às vezes, esses irmãozinhos menos esclarecidos, são inimigos, e que a gente deve tratá-los de uma forma um pouco mais rude. Não, muito pelo contrário, com certeza que todos entendem que são irmãos como nós, equivocados, dentro de uma condição ainda sem algum conhecimento em algum aspecto, ou também caracterizando a questão que tem entre nós, por isso que eles sabem. Eu prefiro sempre dizer que nós também sempre fomos muito devedores, né? Sempre já fomos muito agressores. Então, por tudo isso, tem todas essas interferências, né? Vem nos cobrar também, né? Que sejam encaminhados, que sejam afastados, né? É importante também que a gente peça, eu acho isso importante, a nossa proteção ao sair e ao chegar do lar. Eu acho bastante importante isso. O único infortúnio que eu tive de um assalto foi exatamente um pouco estar displicente com relação a esse aspecto. Mas mesmo assim, eu posso reclamar da
também costumo terminar o Evangelho sempre agradecendo e também pedindo para que haja o próximo encontro, a continuidade daquilo que a gente vem fazendo. Né? Nessa linha de abrangência do Evangelho, o principal objetivo em todas as dependências, como eu falei, né? Essa proteção de frente, fundo, laterais, por cima, por que não dizer, né? Devemos pedir também que a proteção, nesse sentido, se estenda aos vizinhos. É legal a gente pensar nisso, que é importante, né? Pedir isso para os vizinhos. E pensar que, quando se acende uma luz dentro do nosso lar, que essa luz possa se expandir pelas laterais, pelo quarteirão, e por aí vai. E imaginar que se todos ou muitos fizessem isso, nós teríamos assim uma claridade enorme em toda a área que a gente habita, né? Não necessariamente no horário do dia, evidentemente, mas todos com esse propósito de fazer isso, a nossa região, a nossa vila seria toda assim, e vamos sonhar, né? O mundo seria assim, né? Seria muito mais de luz, né? Então, eu acho legal envolver os vizinhos, pedir o que a gente esteja pedindo, que a gente peça também por eles, né? E nessa linha de extensão de pedir, óbvio, né? Pedir para os nossos familiares, para os nossos amigos, para os nossos entes queridos, aquilo que estamos solicitando para todos nós, né? Que eles recebam, eu costumo dizer, os lampejos, os raios, isso que a gente está pedindo aqui, que as suas semanas sejam abençoadas, que sejam protegidos. Tudo que a gente pede para a gente é interessante pedir para esse ciclo familiar mais restrito, incluindo aqui amigos, pessoas que conosco convivem. Né? Evidentemente também estendemos muitas das vezes por todos os irmãos que passam a dificuldade no mundo como um todo, né? Principalmente nos momentos de mais tragédia, quando estamos mais envolvidos com o noticiário, quando nos toca mais, né? Mas é também bastante oportuno colocar a alma humana nessas nossas orações, né? Que a gente seja assim uma centelha para crescer no movimento que o mundo espiritual faz, né, nessa ação. O Evangelho que foi lido lá me remeteu a esse sentido, né, de acolher, de atender aquilo que está caído, lembrando, né, do episódio de Jesus que observa um irmão caído, que muitos passam, que finalmente um irmão socorre, né? Então nós nos envolvemos nessa oração, com esses pedidos, remetendo a nossa mente para os cárceres, para os hospitais, os manicômios. É muito importante e emocionante que a gente possa, principalmente quando estiver lembrando mais disso e tocado, que a gente possa fazer. Né? Penso que não seja a parte principal, às vezes, do Evangelho no lar, porque o Evangelho no lar é uma coisa rápida, né? Não é recomendado que a gente fique ali 1 hora fazendo tudo aquilo. Não, é rápido. Até porque eu gosto de também pensar que a espiritualidade que faz esse trabalho é muito mais organizada que nós e ela tem tempo. Ela não vai vir ali ao meu bel prazer, do dia ficar 40 minutos, do dia 50, do dia 1 hora e meia. Não, não é assim. Eles têm muito mais desenvoltura, abrangência para fazer esse trabalho, né? Não sejamos egoístas, né? Bom, devemos também agradecer tudo que recebemos, né? Assim como também agradecer as dificuldades, os obstáculos que temos a enfrentar, porque tudo é, na minha opinião, adequado nós estarmos no olhar do aprendizado. As dificuldades, os percalços, as derrubadas vão vir, as dificuldades maiores, menores, médias vão vir. E que a gente agradeça, porque é muito legal quando a gente tem um problema, que é um problema muito incomum, um problema qualquer, pensem se vocês quiserem, que você entende agora que você precisou passar novamente, coisas que você não resolveu em outras encarnações, e acontece agora.
tivesse essa oportunidade agora e também encarasse o problema e fizesse de forma correta, como você fez, vai ficar para outra encarnação de novo. Então, agradecer as dificuldades, aquilo que mais difícil nos é, né? Aparecer, agradeçamos, porque é um aprendizado que está ali, mais uma vez, sendo colocado para nós. Bem, aqui de novo, como eu falei, como todos fazem uma parte mais rápida aqui, como organizar esse evangelho? Os folhetins das casas, né? Definir a semana, definir a hora, tempo de duração, não ultrapassar mais de 20 minutos, né? A água fluidificada, nós ainda precisamos da água fluidificada. Um dia não precisaremos mais, tenho certeza disso. Mas é muito importante, enquanto aqui encarnados, precisamos da água fluidificada. Nos apegamos nisso, e ela tem um efeito. É a água presente nesse planeta, assim como no nosso corpo, e assim como entendemos como funciona, um pouco entendemos como funciona esse processo, né, das vibrações espirituais, o tratamento que fazem conosco, a água é fundamental. Bom, o livro é o Evangelho segundo o Espiritismo, os livros de abertura, né, sempre qualquer aqueles livros pequenos, ou qualquer um que tenha uma mensagem edificante de abertura, né, usamos muito Chico com a série dos livros dele, né, o nosso, toda a série dos livros do Chico. Bom, como se desenvolve rapidamente na prática, né? Existe quase uma prática padrão, a gente vai se acostumando nesse passo a passo, mas acho importante falar, que eu falei com relação a outras pessoas que possam estar meio desatentas. Primeiro, eu sempre tive muita preocupação nisso, desligar TV, rádio, qualquer coisa que esteja nessa nossa rotina. Desliga. De preferência meia hora antes, 15 minutos antes, deixa tudo em silêncio. Nada de ficar vendo um noticiário, muito pelo contrário, muito distante disso. Desligou, vai para fazer exame. Não desliga, tá? Toda essa comunicação desse mundo externo, prepara a mente. Pode harmonizar o ambiente evidentemente com o filme musical, né? Uma música edificante, uma Ave Maria, uma música orquestrada. Podemos fazer isso. O Evangelho preferencialmente pode ser de uma mesa, não ficamos e nos acomodamos mais, mas óbvio, se tivermos dificuldade, façamos um quarto, no escritório, onde for preciso. Não tem problema, né? Colocamos então a jarra de água, que será fluidificada, já pede para isso, depois tomamos no final, guardamos o restante para nós tomarmos no decorrer dos dias, das horas. E é necessário, então, um livrinho sempre de leitura edificante, né? Ainda na sequência, falando, e estipulei aqui, da questão de fazermos uma prece inicial, depois dessa leitura, às vezes pode ser tempo que faça a prece, pode ser ver, não vejo implicação nisso, e sempre encerramos também com uma prece, né? É sempre orientação para aqueles que vão começar, sabemos bem, não existe um coordenador, não existe um chefe para fazer isso dentro da família, qualquer um pode fazer, mas de preferência que tenha alguém que possa ir orientando até que a prática se consolide, né? Não tenha ninguém principal, mandatório que deva fazer, conduzir e manifestar qualquer autoridade, né? Dando liberdade, principalmente de expressão, a todos aqueles que têm que comentar, sentem a vontade de comentar. Não deve haver, de jeito nenhum, debates, desentendimento. A pessoa que está fazendo uma ligeira coordenação tem que entender isso, né? Nada de contestar, cada um está manifestando aquilo que entendeu nesse momento. E nós temos a certeza que nós modificamos o nosso entendimento a cada momento. Cada vez que a gente lê um livro, ou uma parte, ou o próprio Evangelho, você tem uma outra visão naquele momento. Então não dá para ficar corrigindo ninguém, né? Bem, fazemos então essa prece, essa coordenação pode ser dessa forma bastante democrática, né? Deixando todos se manifestarem, lembrando sempre também a possibilidade
2 ou mais lá estarão entre nós, né? Os Espíritos amigos que ele vem estão no seu nome. É importante que a gente saiba disso e também se envolva com isso, né? Bem, eu vou parar por aqui, porque tem outros benefícios que eu penso que seriam assim, complementares para aqueles que, se a casa tivesse um pouco mais cursos assistidos, para a gente repassar. E eu vou ler aqui apenas um enunciado aqui para a gente fechar, tá bom? Tem mais recomendações, mas o mais importante é o que a gente passou. O Emmanuel fala assim: o culto do Evangelho no lar não é uma inovação, é uma necessidade em toda parte onde o cristianismo lance raízes de aperfeiçoamento e sublimação. Quando o ensinamento do Mestre vibra entre as quatro paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. Bezerra de Menezes fala assim: trabalhemos pela implantação do Evangelho no lar, onde estiver ao alcance de nossas possibilidades. Trazer as claridades da Boa Nova ao templo da família é aprimorar todos os valores que a experiência terrestre nos pode oferecer. E por fim, o André Luiz, assim fica completo. Os espíritas, e em particular os participantes dos grupos mediúnicos, precisam compreender a necessidade do culto do Evangelho do lar. E é válido isso aqui para fazer esse destaque. Normalmente nós aqui estamos envolvidos nessa tarefa de mediunidade, de trabalho, uma tarefa específica, e é fundamental todo aquele que trabalha nas tarefas, principalmente a mediúnica, que tenha realmente essa prática em casa. E eu ouso dizer que já trabalhei em centros que tinham pessoas que não faziam e exerciam a tarefa. Então isso aqui eu acho que é indispensável, como a André Luiz vem fazer. Compreender a necessidade do culto do Evangelho do lar a esses membros. Pelo menos semanalmente é aconselhável que se reúna com os familiares ou alguns parentes, capazes de entender a importância da iniciativa, visando aos estudos da doutrina espírita, à luz do Evangelho de Cristo e sobre a cobertura moral da oração. Amigos, era o que eu tinha que dar, assim, dentro do meu limitado entendimento, mas com a boa vontade possível. Você termina? Muito obrigado. Obrigado pela atenção a todos. Agradecemos por esses conhecimentos nos passados. Parecemos que sabemos tudo, mas sempre temos o que aprender. E para isso, Pai, agora vamos fazer a nossa parte em agradecimento a tudo que o Senhor tem nos dado. Vamos transformar as nossas relações em vibrações de luz para todo o planeta Terra, para todos os países, infelizmente aqueles ainda que estão nas guerras, se destruindo. Nossas melhores vibrações ao Brasil, ao povo brasileiro, aos seus governantes, Pai. Vibrações de luz a todas as nossas crianças, principalmente aquelas abandonadas, os órfãos de pais vivos, Pai. Os nossos jovens, por aqueles desviados aos vícios, por aqueles presos, aos nossos idosos,